Olá pessoal, boa noite, o FagCast está no ar e tenho um grande prazer de receber hoje Karine, técnica em segurança do trabalho. Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante para as empresas e também para seus colaboradores. Karine, muito obrigado pela presença aqui em nosso FagCast. Eu que agradeço, queria dizer que é um prazer e é uma satisfação muito grande participar desse quadro que você tem aqui. E hoje, qual a importância, desse comportamento seguro no ambiente de trabalho para as empresas? Bom, a importância do comportamento seguro no ambiente de trabalho para as empresas é justamente isso, para prevenir os acidentes, para que eles não venham a acontecer. Então, o funcionário, quando ele tem a ciência de que, tendo um comportamento seguro, não vai gerar acidentes dentro da empresa, não vai gerar danos para a sua saúde. Para algumas pessoas que estão de fora, eles creem que a segurança do trabalho é simplesmente ter uma pessoa lá, o técnico de segurança, o chato, que vai pedir para você utilizar o equipamento de proteção individual, o EPI. E não é isso. A segurança do trabalho, ela tem o intuito de prevenir os acidentes, de ver maneiras, formas de estudar para que aqueles acidentes não venham a acontecer ou então minimizar aqueles riscos. Porque, querendo ou não, o risco ele vai existir dentro da empresa. Se eu trabalhar em uma empresa que tem um risco de ruído, trabalho na construção civil, tem o risco de queda de algum material sobre a minha cabeça, o risco ele não vai deixar de existir. O que nós da segurança do trabalho vamos fazer é implantar meios para tentar minimizar aquele risco. E se vier a acontecer algum tipo de acidente, você não venha a se machucar tanto e não gere tanto dano para a sua saúde. A segurança do trabalho ela é regida por normas. São o Ministério do Trabalho, as normas regulamentadoras, a ABNT. Então, dentro dessas normas, nós temos as normas regulamentadoras. E na norma regulamentadora NR1, ela pede para que as empresas, os empresários, eles forneçam treinamentos de capacitação, treinamentos de integração, onde lá eles informam para os funcionários quais são os riscos ocupacionais que eles vão estar expostos dentro do ambiente de trabalho, quais são as medidas que eles utilizam para tentar minimizar aqueles riscos, tudo isso regido pela norma. Então, se dentro de uma empresa eu tenho o risco físico do ruído, qual a medida que a empresa, que o empregador utiliza para tentar minimizar aquele ruído? De imediato, o empregador ele vai verificar uma possível forma de tentar minimizar o ruído sem implantar o EPI, que é o protetor auricular. Então, ele vai ver alguma medida de proteção coletiva, para não somente para aquele funcionário, mas para todos que vão Para todos trabalhar que com estão ele. lá, né? Isso. Se aquela medida não funcionar ou se não tiver como você inserir aquela medida, ele vai implantar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, para o risco físico do ruído, ele vai entregar o protetor auricular. E para aquelas pessoas que, no caso dos colaboradores, que recebe um determinado equipamento de segurança, para a sua própria proteção dentro do ambiente de trabalho, e ele não cumpre com as normas. A empresa passou para ele o equipamento e ele não utilizou aquele equipamento naquele momento e sofreu um acidente. Ele não utilizou os equipamentos de proteção de forma adequada, mas se a empresa tem um técnico de segurança, logo ele viu que o funcionário não estava utilizando os equipamentos de proteção adequada. Então, querendo ou não, de certa forma, tanto o empregador quanto o funcionário tiveram uma certa culpa para que esse acidente viesse a acontecer. Acontecer, né? Então Sim. essa empresa ela pode de uma certa forma punir esses colaboradores. Sim, geralmente quando o funcionário ele não está utilizando o EPI de forma adequada, a gente aborda ele uma advertência verbal, informa para ele, ó, no treinamento quando você entrou, você recebeu as dicas, as informações de como você vai utilizar o equipamento, de que é obrigatório o equipamento, você assinou o termo de obrigação de utilização do equipamento. Então, se você não utilizar, da próxima vez eu vou te dar uma advertência escrita. Se o funcionário continuar persistindo e não utilizar o equipamento, nós vamos lá e fazemos a advertência escrita, assinada.
pelo técnico de segurança, pelo encarregado e pelo funcionário. E lá fica no RH. E hoje, para as empresas, né? Quais os benefícios que as empresas têm com a segurança no trabalho, né? De uma certa forma, englobar para todos os seus funcionários no ambiente de trabalho, né? Uma segurança no trabalho. Então, para a empresa, um empregador que pensa a longo prazo, ele vai se preocupar com a segurança do trabalho. Por quê? Porque uma vez que um funcionário se acidenta, logo a minha produtividade vai diminuir. Vai gerar um esgotamento físico da outra pessoa que trabalha realizando a mesma função que a minha. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar por dois. Então, o empresário, além de pagar os gastos com relação ao tratamento do funcionário, ele também vai ter uma diminuição na produtividade. Na produção, né? Isso. E, querendo ou não, pode gerar um esgotamento físico do outro funcionário também que executa as mesmas atividades. Vai estar sobrecarregado Isso, também, ele né? vai ficar sobrecarregado. E também a sua visão, a visão como as outras empresas vão ver. Nossa, aquela empresa se preocupa muito com a segurança do trabalho. Estamos trabalhando há 150 dias sem acidentes. É muito importante para uma empresa, para um empresário, não ter acidentes dentro de uma empresa. Porque tanto o aumento de produtividade, quanto também não vai gerar gastos para ele. Em relação àquelas empresas que, de uma certa forma, se negam a pagar as indenizações para aquele colaborador que sofreu aquele acidente, esse colaborador tem direito a procurar a justiça para que assim venha receber os seus direitos legais? Sim, sim. O colaborador ele tem total direito de procurar os seus direitos, de procurar a justiça com relação a se realmente foi da empresa. Claro que vai ter toda a investigação do acidente, a investigação do que ocorreu, para saber se realmente foi. Uma vez identificado, a empresa indeniza sim o funcionário. Pessoal, esse é o nosso FagCast de hoje com a Karine, Ayane Karine, né? Isso. Técnica em segurança do trabalho, levando muita informação para você de casa, para você pequeno empreendedor, para você empresário, né? Que hoje é um assunto muito importante para todas as empresas, né? A segurança do trabalho que vai beneficiar as empresas, né? Por quê? A empresa vai estar com seu grupo de colaboradores totalmente qualificados, preparados, né? Com seus equipamentos, né? Para que assim possa trabalhar de uma forma mais segura, né, Karine? Isso mesmo. Para que venha trabalhar de uma forma mais segura e também que venha realizar as atividades de uma forma adequada. Hoje, no ambiente de trabalho, o que é possível se fazer para que os funcionários tenham aí uma boa saúde mental? As empresas elas podem proporcionar palestras educativas, ter alguém do RH, um psicólogo, para dar todo aquele suporte para os funcionários. Você poderia aí citar aí 3 pontos, né, básicos, necessários, né, para que assim o funcionário possa ter aí uma boa qualidade de vida mental, né? Porque hoje em dia a vida é muito corrida, né? Você não tem tempo para uma determinada coisa, você sempre está sobrecarregado, né? E dessa forma, você como técnica em segurança do trabalho, qual as dicas, 3 dicas aí que você poderia passar para essas pessoas aí procurarem a ter uma boa qualidade, né, de vida da saúde mental? Então, pratique exercícios físicos, não somente academia, uma simples caminhada durante o dia, 30 minutos, como a nossa vida é muito corrida, isso já ajuda muito a você ter uma boa qualidade de vida, para ajudar na sua saúde mental. A prática de exercícios físicos, ter uma alimentação boa, ter um bom convívio com as pessoas ao redor, tudo auxilia na sua saúde mental. Hoje você tem que ter uma segurança para si próprio, para aquelas pessoas que estão ao seu lado trabalhando, né? Para que assim tenha um conjunto de fatores, né? A união da sua segurança segura no trabalho e também o comportamento mental, né? Que isso é fundamental, né? Eu costumo dizer sempre, a segurança do trabalho ela não é feita sozinha. Não é porque uma empresa tem um técnico em segurança do trabalho que lá não vai existir acidentes. Não, o risco ele vai existir dentro do ambiente.
A segurança do trabalho, ela é feita em conjunto. Então, aos finais dos treinamentos que eu sempre aplico, eu costumo dizer que você é responsável pela sua segurança e também pela segurança da pessoa que trabalha junto com você. Uma vez que você não utiliza os equipamentos de proteção adequados, não utiliza, realiza os procedimentos adequados de segurança do trabalho que foi lhe ensinado no treinamento e vier a acontecer um acidente com você, também vai gerar dano para outra pessoa que vai estar trabalhando ao seu lado. Então, a segurança do trabalho, ela não consegue ser feita sozinha, ela é feita em conjunto, tanto com os empresários, quanto com os colaboradores, quanto com os visitantes. Os visitantes também têm um treinamento de integração para poder estar entrando dentro daquela empresa, para saber quais os procedimentos, quais os riscos que aquela empresa tem, tudo isso. O mês de abril, né, que estamos aí fazendo, o Abril Verde, na verdade, é uma campanha, né? Isso. É uma campanha que está sendo feita agora no mês de abril. Por que escolher o mês de abril? Porque no mês de abril, no dia 7, a gente comemora o Dia Mundial da Saúde. E no dia 28, se não me engano, nós relembramos as vítimas de acidentes de trabalho. Então, são duas datas importantes para a segurança. Aí o Abril Verde. As empresas estão adotando o Abril Verde justamente para que as outras pessoas tenham uma visão da sua preocupação com a segurança dos funcionários e também para que venha gerar produtividade. O empregador ele sempre está preocupado com a produtividade. Com certeza. Então, se tiver um acidente dentro do ambiente de trabalho, vai diminuir. Para aquelas pessoas que são músicos, né? Que já é uma outra área, né? Sim. E para essas pessoas que trabalham no mundo da música, são cantores, né? Qual seria aí a sua prevenção de trabalho, né? Para que assim pudesse prevenir acidentes de trabalho naquele seu ambiente? Porque músico trabalha com palco, né? Trabalha com muita gente, mas aí tem aquela questão da sua segurança, vamos dizer assim, física no seu local, onde ele está ali cantando, no palco, né? Sim, então, relacionado a um músico, antes de ele iniciar as atividades, de iniciar a cantar, faz uma análise, verifica o palco, se não tem nada para desestabilizar o palco, fazer com que ele caia. Verifica também a forma como as instalações elétricas estão, se hidrata, uma boa noite de sono, se alimenta bem. A qualidade de vida ela é muito importante para os músicos também. Não somente para os músicos, mas para os colaboradores em geral, para todo mundo, a qualidade de vida ela é muito importante. Então, você tendo uma boa noite de sono, ou como músicos trabalham geralmente à noite, tendo pelo menos, digamos que 6 horas de sono todos os dias, se alimentando bem, não utilizando drogas, isso já ajuda muito na sua segurança, porque a segurança ela não é somente relacionada à parte Física, né? externa, isso. Também está relacionado ao seu bem-estar. Ter um bom convívio com as pessoas ao redor, tudo auxilia na sua saúde mental. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre assim, a experiência, né, no ambiente de trabalho. Geralmente uma empresa com 10, 20, 30 funcionários, né, sempre tem atritos entre funcionários, né? Geralmente acontece muito isso, a gente sempre vê às vezes muito isso na mídia social. E hoje, você poderia falar um pouco da sua experiência no seu ambiente de trabalho, que você atualmente hoje trabalha, como que é esse comportamento, se o povo lá, as pessoas lá têm um comportamento mais legal, vamos dizer assim, um com o outro? Então, lá geralmente é separado por setores. Então, todos costumam ter um bom convívio, até porque você passar 8 horas durante o dia trabalhando com as mesmas pessoas, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você tem que ter esse convívio bom com os funcionários, com a pessoa que vai trabalhar com você. Por quê? Porque, querendo ou não, isso vai gerar tanto desgaste físico, desgaste mental, seu e da pessoa que for trabalhar com você. Então, o que nós costumamos dizer? Atritos fora da empresa. Dentro da empresa, você está ali para executar suas atividades profissionais. Tem que saber separar. Se eu tenho uma divergência
com alguém que não é relacionado ao meu setor de trabalho, então eu vou resolver com uma pessoa fora da empresa. Se for algo que seja relacionado a dentro do ambiente de trabalho, você vai chegar até o seu superior e falar para ele, ó, está acontecendo essas situações. Então, ele vai se encarregar de resolver, de tomar medidas para tentar resolver aquela situação. Às vezes acontece muita questão de o chefe, né, ter um pequeno atrito com o funcionário, né? O que você recomendaria nesse caso aí? O principal foco ali é o seu chefe e os seus colaboradores, né, para que assim tenha uma boa união entre si. Eu vou citar um fato que foi verídico, porque aconteceu, inclusive comigo. Eu trabalhei numa empresa durante 15, 16 anos, aproximadamente 17 anos. E durante o período de 12 anos, eu passei por um período emocional, uma fase assim mental muito desgastante, né? Porque eu fui assim, de uma certa forma, fui escravizado na época, né? Comecei a trabalhar muito novo lá, há aproximadamente 15 anos. E essa chefe, de uma certa forma, se aproveitou, sempre me escravizava, colocando palavras de baixo escalão, né? Que eu não servia para nada, que eu era isso, que eu era aquilo, né? Enquanto isso, as outras pessoas, né, sempre apoiavam e gostavam do meu trabalho. E durante 12 anos, psicologicamente, eu passei essa fase assim de saúde mental, vamos dizer assim, muito afetada. Porque eu não tinha coragem de chegar para a pessoa e revidar com palavras, né? De uma forma que ela estava sendo errada. E assim eu passei esse período todinho, praticamente 12 anos. E todos os dias eu rezava para que essa pessoa saísse da empresa, né? Para que de uma certa forma eu ficasse liberto daquela pessoa. Porque ela era uma chefe e eu era subordinado e eu não tinha forças para chegar até ela e dizer, olha, a senhora está errada, a senhora não está certa, a senhora está fazendo uma coisa errada, porque além de escravizar, no caso a minha pessoa, a senhora ainda machuca com palavras. E aquilo ali passou muito tempo. E eu só consegui ficar liberto disso, me libertar, vamos dizer assim, dessa doença mental que eu estava ali passando naquele momento, quando chegou um certo dia que eu consegui revidar o que ela estava falando. Então, quando eu consegui revidar o que ela estava falando para mim, dizendo para ela que, enquanto ela me chamava de irresponsável, de incompetente, porque eu não conseguia fazer o que ela queria, que não era meu trabalho, né? Porque ela já, de uma certa forma, escravizava para que eu fizesse mais trabalhos, contratava um determinado serviço e pedia para que eu acompanhasse o serviço. E se aquela pessoa que foi contratada não fizesse o serviço correto, ela vinha até a mim e me chamava de incompetente, de irresponsável, né? Porque eu não consegui fazer a pessoa que ela contratou fazer da forma certa. Não era uma obrigação minha, né? Sim. E assim foi se passando muitos anos. Até o tempo que eu cheguei para ela e digo, olha, irresponsável é a senhora, incompetente é a senhora. Porque se eu sou incompetente e eu estou aqui durante 12 anos, fazia 12 anos, né? Foi antes de completar os 17 anos. Então, se eu estou aqui há 12 anos, então a incompetente é a senhora. Se eu sou incompetente, irresponsável, né? A senhora me manteve até hoje aqui, o incompetente não sou eu. O incompetente é a senhora, porque está me mantendo aqui até hoje. Então, a senhora é incompetente, a senhora é irresponsável, a senhora é uma pessoa que escraviza o funcionário. Então, a senhora é tudo isso e algo mais. E a partir daquele momento eu me senti liberto, mentalmente, né? Porque a minha saúde mental ficou liberta. Eu fiquei leve, porque eu consegui falar para ela tudo o que eu queria falar durante 12 anos e não consegui. E ainda disse mais para ela, a senhora vai ser mais incompetente ainda se continuar me mantendo aqui dentro como funcionário. A senhora vai ser incompetente, vai ser irresponsável, muito mais. E o que foi que ela fez? Ela me pôs para fora? Não. Por quê? Porque as pessoas da empresa, diante de uma reunião, não aceitaram que eu saísse daquela empresa. Porque eles sabiam que aquela pessoa fazia aquilo ali e era tudo errado. E o incompetente, na verdade, não era eu na história, né? Então, ela, de uma certa forma, abusava da minha função como funcionário para fazer outras determinadas funções
E, além disso, ainda psicologicamente afetava a saúde mental, né? No ambiente de trabalho. E finalizando essa história, né? E eu só consegui ficar liberto a partir do momento que eu falei tudo que queria falar. E no ano seguinte, quando estava com 13 anos, né, houve uma reunião lá na empresa e essa pessoa saiu. Então, a partir daquele momento, eu me senti como se fosse liberto, como se tivesse abrido assim uma jaula e disse, ó, vai embora, você está livre. Psicologicamente, a saúde mental ficou totalmente, vamos dizer assim, com a saúde liberta, né? E hoje em dia, eu creio que em muitas empresas, em algumas empresas por aí, também acontece isso, né? Acontece muito isso das pessoas fazer dos seus colaboradores, de uma certa forma, um trabalho escravo. Um trabalho duplo, que você é determinado uma função para você, você faz outra, e às vezes a pessoa não reconhece o que você faz e ainda afeta a sua saúde mental, né? Você já passou por um caso parecido ou conhece alguém que passou por um caso assim, parecido? Conhecer alguém que já passou por esse tipo de situações, até o momento, não. Porém, eu acompanho alguns relatos, vejo documentários e, sim, o trabalho escravo ele ainda existe. A gente viu recentemente, passou uma reportagem informando sobre algum pessoal que estava fazendo pedras, paralelepípedos, por 50 centavos cada pedra. Dentre eles, existia menores trabalhando, de 15 anos, pessoas de 16 anos. Então, o trabalho escravo ele ainda existe. Isso é um grande lema a ser resolvido pelo Ministério do Trabalho. Porém, a parte do desvio de função também, ele existe dentro do ambiente de trabalho. E, querendo ou não, isso também é algo onde a parte da segurança do trabalho ela está envolvida. Porque uma vez que você é contratado pela empresa, você vai executar aquelas determinadas funções. Se eu sou técnica de segurança do trabalho, eu vou fazer as atividades pertinentes à minha atividade. Não vou executar atividades da área da manutenção, por exemplo. Então, querendo ou não, a parte de desvio de função, se você não for legalmente habilitado para fazer aquela atividade, não faça. Se você vê que aquela atividade vai gerar dano à sua saúde, gerar riscos para a sua saúde, não faça. As normas regulamentadoras, elas dão o direito do funcionário se negar, por exemplo. Se um empregador pede para você realizar trabalho em altura e você não tem o treinamento de trabalho em altura, você não é capacitado para fazer aquele tipo de atividade, você pode sim se negar a fazer aquela atividade. Uma vez constatado que você não tem o treinamento de trabalho em altura, você só vai poder realizar aquela atividade quando o empregador lhe capacitar, lhe der o curso de treinamento de NR35, trabalho em altura. E geralmente para essas empresas, né, que fazem esse tipo de serviço, né, que às vezes tem empresa que obriga praticamente, né, os seus colaboradores a fazer uma determinada função dupla, né? E se caso acontecer um acidente naquele período daquela atividade dupla, o maior prejudicado, né, com certeza vai ser a empresa, né? Sim, com certeza, porque vai ser identificado que ele estava realizando uma dupla função. Estava realizando desvio de função que não estava integrado ao seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Lá tem contido a descrição das atividades e os riscos que o funcionário vai estar exposto. Então, uma vez que um funcionário que realiza trabalho administrativo, ele basicamente só vai ter risco ergonômico, porque a maior parte do tempo ele vai estar sentado. Se vier a acontecer algum tipo de acidente e foi identificado que ele estava realizando trabalho em altura, então foi um desvio de função. A empresa ela vai ter que arcar, vai ter que indenizar aquele funcionário pelos danos que foi gerado à saúde dele. Pessoal, esse é o nosso FAGcast de hoje com a Karine, técnica em segurança do trabalho, passando um assunto muito importante para você de casa, para você funcionário, para você dono de empresa, para você pequeno empreendedor, que é um tema que está presente em todo o ambiente de trabalho. Hoje em dia, se você montar hoje um carro de lanche, você vai ter que trabalhar com a segurança do trabalho, né? Sim. Principalmente na rua, né?
Hoje em dia você tem um carro de lanche, você tem ali um botijão de gás, um exemplo, Sim. né? Então, para aquelas pessoas que trabalham no carro de lanche, você como técnica em segurança do trabalho, o que deveria fazer essas pessoas, né, para que o seu ambiente de trabalho sejam mais protegidos? Antes de executar suas atividades, fazer uma análise dos riscos que vai ter existentes. Verifica a válvula do bujão, verifica se ele está vazio, as condições em que se encontra o carrinho, a parte da higiene também, porque a segurança do trabalho também rege a parte biológica. Então, se o alimento for mal produzido, você não tiver higienizado corretamente o alimento e vier a ocasionar doenças na outra pessoa, Até mesmo para o cliente, né, que está isso, comprando, né? principalmente para o cliente, porque qual o foco de um empresário? O seu cliente. Então, você tem que fazer da melhor qualidade possível. E tudo isso faz parte, né, da segurança de trabalho, porque muita gente hoje trabalha com seus carros de lanche na rua, né, vendendo churrasco, e muitos têm ali aquela precaução, né, de trabalhar com seus acessórios adequados, né, com a luva, com a touca, né, mas muitos ainda esquecem esse detalhe, né, e ele está esquecendo também que a partir desse momento que ele não utiliza os equipamentos adequados, a luva, né, uma touca, ele está levando ali para o seu cliente uma insegurança no trabalho, né? Porque a partir do momento que o cliente vai até ele e compra um produto, seja ele um churrasco na rua, seja ele um passaporte, uma coxinha, um lanche na rua, e essa pessoa não está utilizando o seu equipamento adequado, a sua luva, a sua touca, ele pode estar levando ali uma insegurança para o seu cliente em relação à saúde do cliente. Ele pode Sim. vir causar ali, com certeza, um problema de saúde para aquele cliente também, né? Sim, toda a sua imagem, como um lanche de rua, a pessoa vai estar passando e se tem alguém que está realizando o trabalho com a touquinha, utilizando luvas, a unha cortada, bem higienizado, e tem o outro que não está utilizando luvas, não está utilizando touca, não está com as mãos higienizadas, a pessoa vai preferir comprar para quem está utilizando os equipamentos, não para outra pessoa. Com certeza, né? Pessoal, muita dica importante para você pequeno empreendedor, para você que trabalha na rua com carro de lanche, de churrasco. Pega aí essa visão, pega essa dica, né, da nossa técnica aqui em segurança do trabalho, que é muito importante. Você trabalhar com seus equipamentos apropriados, né, com a luva, com a touca, para que assim você possa passar uma maior segurança para o seu cliente. Você sabe que o foco do sucesso do pequeno empreendedor é o cliente. Então você tem que fazer de tudo para que assim você tenha o seu cliente sempre com você. E o nosso FagCast de hoje tem um grande prazer de hoje passar para você muita informação importante. A você pequeno empreendedor, você empresário, você que quer ser empresário, quer abrir um pequeno negócio, muitas dicas importantes na segurança do trabalho, né? Estou hoje com a Karine, que é técnica em segurança do trabalho. Hoje passou para você muita informação e esse é o objetivo do nosso FagCast. Está sempre levando conteúdos relevantes, né, para a população, que dessa forma possa fazer você de casa entender o que faz parte da segurança do ambiente de trabalho, né, Karine? Que Sim. hoje em dia é uma coisa que é muito importante. Hoje você tem que ter uma segurança para si próprio, para aquelas pessoas que estão ao seu lado trabalhando, né? Para que assim tenha um conjunto de fatores, né? A Isso. união da sua segurança segura no trabalho e também o comportamento mental, né? Que isso é Isso. fundamental, né? Como eu falei de início, não é só simplesmente a entrega do EPI. O EPI também é importante, mas não é a primeira medida que o empregador ele vai tomar. O empregador primeiro, ele aplica o equipamento de proteção coletiva, que é para todos aqueles funcionários. Se não se adequar, aí vamos implementar o EPI. E principalmente agora, nesse mês, no Abril Então, Abril Verde, Verde, né? isso, que a gente relembra de certa forma, comemora não, nós relembramos as vítimas que foram de acidentes de trabalho, várias pessoas morreram de acidentes de trabalho. A construção civil, ela é o ramo que mais gera mortes atualmente
de acidentes de trabalho. trabalho. Por quê? Porque o pessoal da construção civil, eles não utilizam os equipamentos de proteção adequada. Na maioria das vezes, o empregador ele fornece, mas eles não utilizam. Então, gera a morte, gera o acidente, em alguns casos, é fatal. Pessoal, para você de casa, muito boa noite. Esse foi o nosso FAGcast de hoje com a Karine, técnica em segurança do trabalho. E mais uma vez, muito obrigado pela presença e boa noite. Boa noite.